Beleza, tá gravando então. Depois, como eu vou compartilhar com o pessoal, eu vou aproveitar e vou botar os minutos de cada coisa que a gente for comentando, caso a gente se estenda um pouco mais na conversa. Mas, professor, então, conta aí. Então, vamos lá. Deixa eu aumentar um pouquinho meu volume aqui para ter um retorno. Tá me escutando bem agora? Estou te escutando bem. Uma travada aqui. Para mim tá dando uma travada, cara, bem forte. Não sei se é o meu... Eu tô num tablet. Eu não sei se é ele que tá dando os gostos aqui da bateria, pode ser esse. Será que Mas, enfim, tu me ouve bem? Estou te ouvindo bem. Tá, então, primeiramente agradecer o espaço aí, Humberto, do DA, para a gente poder falar direto com o pessoal, né? Sendo nesse momento aí de pandemia, a gente está longe fisicamente, né? Mas a gente tem que se aproximar de alguma forma, né? A coordenação sempre gosta de estar perto dos alunos para a gente poder atender da melhor forma, né? Então, uma das coisas que a gente gostaria só de deixar claro, né, nessa conversa aqui, é que primeiro a gente continua com acesso total, né? Vocês podem nos acessar a qualquer momento. E uma das coisas que aconteceram que foi ruim foi uma falha de comunicação, né, na universidade. E então a gente quer só deixar bem claro para vocês que existe agora, a gente está com algumas atividades que elas estão tidas como 100% online, tem outras atividades que são híbridas, né, e outras que estão tidas como presenciais, que elas têm uma carga presencial maior, né. Mas em nenhuma dessas que tem a presencialidade vai ser cobrada a presença na Unicinos, tá? De que forma que a gente está fazendo isso, né? A gente está, inclusive, até um pouco antes dessa reunião, a gente está fazendo testes, né, na Unicinos, com câmeras para filmar o professor, a turma. Então, quem estiver na universidade vai ter essa possibilidade. Eu não posso falar em nome de todas as outras atividades do curso, tá? Mas aquelas que são específicas dos nossos cursos, né? Então, vamos lá, engenharia elétrica, de controle de automação, computação, eletrônica, de energia, né? Sim. Essas atividades nossas, a gente vai sempre ter na Unicinos laboratório. Tá? Então, a gente não vai tirar vocês de casa, né? Botar vocês num transporte que seja público ou mesmo na estrada aí para, por exemplo, ter uma aula expositiva, tá? Isso a gente vai ter no método online. Então, presencial, vamos fazer laboratório. O que isso vai implicar, tá? Numa disciplina bem grande nossa. Quando eu digo nossa, é professores, alunos, a coordenação, os laboratoristas, né? O que é essa disciplina? A gente vai ter que se organizar, né? Então, estou trabalhando com os professores, né? Ter uma agenda de práticas. Essas práticas elas vão ser feitas nos nossos laboratórios, com toda a segurança possível. E também nós vamos ter uma questão assim de um agendamento, tá? Que a gente já negociou com a universidade, de um agendamento que vocês podem fazer fora do horário de aula, né? Então, do tipo, vou ter aula lá com o professor Ruben de Eletrônica 3, né? O processamento analógico de sinais. Mas naquela noite eu tenho dificuldade porque não tenho transporte, ou porque, enfim, tem que cuidar do filho, ou aconteceu alguma coisa. Pode em outro horário fazer a prática, tá? Pode-se fazer isso em outro horário. Claro que a gente vai ter que ter um agendamento, porque a gente vai ter um número máximo de pessoas circulando nos laboratórios, tá? Então, a gente também precisa ter isso bem organizado, então a gente consegue fazer isso tendo uma certa antecedência, a gente consegue resolver isso fácil. Será que nas semanas que forem de laboratório a gente consegue, por exemplo, talvez até o sábado de tarde para isso? Porque se for bem separado assim, né, para espaçar, para ter espaço e tudo mais, né? Talvez para não lotar teria que ter uma coisa mais ou menos desse tipo, né? Sábado de tarde ou não sei como é que seriam os horários disso, né? Isso, a gente tá trabalhando com essa ideia, tá, Humberto? Porque assim, ó, o que a gente vai querer, tá? É claro que isso pode ser ruim para vocês, mas a gente tá tentando fazer com que fique descompassado as semanas, né? Então, uma coisa que já é definição, as 2 primeiras semanas elas vão ser 100% online, tá? Isso então todo mundo já pode saber de antemão. As 2 primeiras semanas de aula são 100% online. Depois, de acordo com a informação que tiver, né, para cada turma, a gente vai ter uma certa presencialidade.
Claro que a gente quer Sim. distribuir essa presencialidade ao longo do semestre para não ficar, né, uma turma faz todas as práticas, depois a outra faz todas as práticas, a gente quer distribuir. Então a gente pretende que toda semana, a partir da terceira semana, todas as semanas a gente tenha práticas espaçadas ao longo dos dias e tudo mais, e numa eventualidade a gente começa a abrir os sábados de tarde, tá? Não que a gente não queira fazer sempre, mas existe uma questão trabalhista ali, tá? Quando a gente Sim. tem o sábado de tarde, o trabalho do sábado de tarde tem uma questão de dar o espaço, papapá, então existe uma dificuldade porque vai ser bem massivo o laboratório, né? Porque pela manhã, Eu estou não entender como é que falando que isso talvez foi. até precise, né? Eu Sim, estou sim. comentando, mas talvez até nem precise. Como a gente já fez anteriormente, né, Humberto? Vocês pediram, lembra lá nos Sim, finais de semestre? A gente vai fazer igual, tá? E agora a gente sabe que é sim, uma contingência maior, a gente vai fazer mais vezes. E só não vai ser uma coisa assim sempre, tá? A gente vai ter que escolher o tiro para dar, tá? Porque tem essa questão do trabalhista ali que ela é correta, mas ela às vezes atrapalha em detalhezinhos, assim, tá? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, mas a gente vai conversando, né? Vamos usar o canal do DA, vamos usar o canal da coordenação, enfim, vamos nos demandem. A gente precisa saber o que está acontecendo, tá? Porque se a gente ficar reclamando sim, sozinho, a gente não sabe o que está acontecendo, né? E muitas vezes a gente tenta pensar as informações para conseguir saber agora é a hora de fazer ou não. Conversa com o professor, e o professor diz: não, tá tudo certo, o pessoal não falou nada. Só que não, o pessoal tá tucanado, só que não falou o professor. Né? Então, esse tipo de coisa, assim, quanto mais a gente conversar, os professores forem informados, a coordenação for informada, o DA for informado, mais fácil vai ficar a nossa comunicação, tá? Assim, ó, uma coisa, gosto de fazer uma alusão, assim, de que a gente tá num barco e tá todo mundo nele, cara. E esse barco, ele tá sem remo. Então, o que a gente precisa? A gente precisa botar os bracinhos para fora e remar junto, pro mesmo lado, né? Então, essa sincronia de quem vai remar, quem vai descansar, ali a gente vai ter que fazer muito, assim, esse semestre. Eu acho que eu me sinto mal um pouco de pedir isso, mas eu preciso fazer. É humanamente impossível dizer que a gente vai resolver tudo. A gente vai precisar de novo, né, cara? A gente já está no terceiro semestre entrando nisso, a gente vai precisar de mais um semestre da parceria de vocês. Né? A gente, não só do DA, mas todos os alunos, assim, eu não tenho um pelinho para falar dos meus alunos das minhas turmas ao longo desse período todo, e dos professores que eu converso a mesma coisa, todo mundo pegou junto, né? Então, vamos ter que fazer de novo, né? Mais uma vez. E depois, assim, uma coisa que também eu quero deixar bem claro aqui para todo mundo, uma coisa que nós aprendemos como universidade, tá? E vamos lá. Há menos de um ano atrás, né, no dia 2, 3 de março ali de 2020, a gente falava que era impossível ter uma aula de engenharia no modo online, né? Hoje a gente sabe que é possível, né? Conseguimos. Mas a gente sabe que falta, né? Exatamente o que a gente está falando, laboratório. Falta aquela vivência, né? Falta sentir lá o cheiro dos componentes, fazer as coisas funcionar, ver as coisas se mexendo. A gente precisa disso. Nesse sentido, a gente também sabe que na volta, né? Vamos lá, todo mundo está vacinado, tudo certo, podemos voltar agora à vida normal. Não vai ser a mesma coisa, tá? A gente vai usar o melhor da pandemia para a gente ter o melhor do presencial, tá? Então, fiquem sabendo disso, que a gente não vai mais ter aquele momento, claro que é muito forte dizer que não vai mais, mas assim, a gente vai evitar ao máximo ter aquele momento do cara que mora em Osório, né, que a gente estava conversando antes, né, Humberto, e a gente tem bastante colegas que vêm de Osório, de Canela, né, Lajeado, às vezes, esse cara não vai mais ir para o Unicino só para ter uma aula de slide, tá? Isso a gente não quer. Vocês fazem engenharia, vocês isso vão aí fazer é, agora, então, é, então, assim, a gente isso é a está, glória, inclusive, professor. eu sei porque eu já tive do outro lado e eu sei que isso é horrível e por isso que eu não faço isso. Não que Mas, seja horrível, a aula de design, ela tem a sua importância e tudo, né? Mas, sim, poxa, se tem como ficar em casa para fazer esse tipo de coisa, não tem o menor exato. sentido, né? De ainda, né? Então, é isso aí. É horrível nesse sentido, né? É horrível de sair de casa para isso, né? Às vezes É. está chovendo, enfim, várias coisas ruins assim que a gente, né, não é sempre tão fácil. Mas voltando à linha de raciocínio, assim, a Unicinos também, né, nesse meio tempo, ela investiu em algumas coisas, tá? Então, a gente vai ter
alguns equipamentos agora para a gente poder usar assim, o laboratório de uma maneira mais impactante para vocês. A gente tem isso também. Então, vou ter algumas novidades para vocês lá. E a gente vai poder aproveitar mais, né, o nosso convívio ali. E a gente também aproveitou todo esse período de estar em casa, que a gente trabalhou, né, das 6 à meia-noite todos os dias, e sei que vocês também fizeram isso, para fechar algumas parcerias aí, tá, com empresas, e não necessariamente a gente vai ter os equipamentos, mas a gente vai ter os problemas, a gente vai ter empréstimos, ok, de equipamentos. Quando passar a pandemia, a gente vai ter visitas para fazer, a gente vai ter coisas muito interessantes que a gente conseguiu traçar nesse meio tempo, só que agora, nesse período de transição, e assim, gente, eu não tenho, isso não é uma informação, isso é uma impressão minha, mas eu acho que este semestre, ele vai ser um semestre de transição. No próximo, a gente tem um semestre de retomada propriamente. A Unicinos está chamando de retomada, não deixa de ser, mas ela não é uma retomada do tipo voltamos. É uma retomada do tipo vamos fazer uma transição do que era algo totalmente online para algo misto e que depois a gente vai ficar com o melhor dos dois mundos, tá? E claro, a gente vai melhorando, né, com o passar do tempo. Eu sei que agora no começo a gente vai ter atrapalhos, né? Não vou dizer que não, a gente vai ter algumas coisas que não vão estar tão boas e a gente conta com vocês tanto para compreender que a gente está também aprendendo, como foi lá no início, né, da pandemia. Vocês compreenderam muito, né, nossas dificuldades como professores. Então vai acontecer algo similar, em menor intensidade, mas vai acontecer. Mas também para ser positivo, né? Dizer, professor, pode fazer assim, faz assado, como vocês fizeram também. Tá? Então, isso, nós estamos professores de uma atividade, né, acadêmica ou de um assunto, mas vocês têm conhecimento que a gente não tem. Então, fazer essa troca vai ser bastante importante nesse momento, tá? Então, a gente precisa muito do auxílio de vocês e vocês também fazem parte disso, tá? E aqui aproveitar para colocar um ponto que talvez não foi tão bem divulgado, mas a gente teve os nossos cursos, né, muito bem ranqueados na avaliação do MEC, tá? Muito bem mesmo, tá? Todos eles, em especial a engenharia de controle e automação, tá? A engenharia eletrônica ela vai ter uma visita, porque, por incrível que pareça, no Brasil a gente não tem tantos cursos de engenharia eletrônica, então não tem prova ainda para engenharia eletrônica, tá? E aí, para a gente não Isso foi uma fazer coisa que uma... eu sempre achei estranho de não ter nada, né? É, E realmente é bem novo, inclusive nas outras universidades. Né? tem que ter um número de cursos X, tá? Agora eu não vou saber de cabeça, não quero mentir. E quando tem esse número X, então é criada uma prova. Se não existe a prova que eles chamam de balai de gato, assim, todo mundo faz aquela prova. A gente pode optar por fazer a prova ou de receber o MEC na universidade. Tá? O que a gente preferiu? Receber o MEC. Por quê? Não que vocês não tenham capacidade, mas é que vai ser uma prova geral. Então, assim, ir bem ou ir mal nessa prova não nos mede nada. Agora, o MEC vir e conversar com vocês, conversar com o professor, olhar a estrutura, isso nos mede. A gente quer usar a visita do MEC não para ser uma cobrança, mas sim para nos medir e a gente saber onde que a gente tem que melhorar. Né? Então, por isso que na eletrônica não tem. Mas os outros, todos os cursos que tiveram, né? Engenharia de energia também não tem, né? Mas em todos os outros cursos que tiveram, tá? Foram muito bem. E engenharia de controle de automação foi o melhor do Brasil, em geral, de todas as universidades, de todos os cursos, foi o melhor. Tá? E o que isso quer dizer? Tá? E, assim, todo mundo que faz engenharia eletrônica faz muito da automação, né? Todo mundo que faz elétrica faz muito da automação. Então, não é o curso, né? Esse conjunto de cursos que compete ali, que estão juntos, né? A gente tem certeza de que isso é feito não é só, né? Claro que tem participação dos professores, óbvio, né? Não vamos tirar o mérito dos caras, né? E não é, assim, há pouquinho mérito da coordenação, muito mérito dos professores, mas eu acho que o mérito total é de vocês. Porque vocês entendem de trabalhar juntos, de um ajudar o outro, de trocar informações, vocês estão sempre em movimento. E isso é muito importante. E é muito complicado de ter um conjunto de são 5 cursos, tem um total de 1.000 alunos, e a gente tem uma sintonia nesse sentido, sabe? A gente olha para um aluno da Unicinos e sabe que é um aluno da Unicinos. Isso o mercado fala, tá? Então, a gente conseguiu fazer isso porque vocês fazem parte disso. Então, isso é bastante importante. E neste momento ruim que a gente está atravessando, de pandemia e tudo mais, a gente olha, né, para uma situação global, não podemos deixar de olhar para o todo,
Quando eu falo global, são todas as universidades, são todos os cursos, e quando a gente olha para a Unicinos, para os nossos cursos, a situação não é boa, mas é muito melhor. Muito melhor em que sentido? O que a gente está entregando para vocês, o que vocês estão nos devolvendo, tá? Ou seja, ensino. E a outra coisa é a qualidade do aprendizado de vocês. Tá? A gente está vendo que isso a gente está conseguindo fazer de uma maneira bem interessante. Tem coisas para melhorar? Tiveram pontos fracos? Vocês têm pontos a reclamar? Ok, a gente sabe disso que nada é perfeito. Mas se a gente fizer a média disso, tá? Fizer o RMS, eu diria, disso, está bem alto. Tá? Tá bem alto mesmo a nossa entrega como conjunto, como estão professores e alunos. Então, nessa fala aqui, o que eu quero trazer é, vamos de novo, né? De novo, mais um semestre, né? Respirar fundo, vamos começar e vamos fazer a diferença de novo. Vamos um ajudar o outro, né? A questão dos laboratórios serem o coração, o pulmão e todos os órgãos vitais do nosso curso tem que ser. Aqueles que não puderem comparecer não se sintam prejudicados, porque a gente sabe que existem questões da pessoa não se sentir confortável, morar com o pai, com o avô, enfim, né, ter ter um problema com a família de cuidado, transporte, outros tipos de dificuldade, não dá para enumerar tudo. Então, como tem tudo isso, tá? A gente sabe que cada um tem uma história, tem uma dificuldade que vai ter que enfrentar agora nos próximos meses. A gente não vai fazer essa cobrança, mas aqueles que puderem ir, a gente precisa de novo, cara. Assim, eu sinto muita falta. Rodrigo, tá? Sinto muita falta de entrar no laboratório. Eu sinto muita falta mesmo. Assim. E quando eu fui, né, nesses meses aí, eu tive que ir lá algumas vezes pegar coisas para TCC, coisa do tipo assim, entrar no laboratório e ele tá vazio, é horrível. Então, vamos popular ele de novo na medida do possível, né? E aqueles que estiverem lá, tá? Isso vai ser uma negociação com os professores, que obviamente a coordenação vai buscar que os professores façam isso, né? Façam o que eu vou dizer agora, que é tentar fazer grupos mistos, né? Ou seja, quem está no Unicinos montando a prática, faça grupo com quem não está no Unicinos. Porque quem não está, então, não tem acesso ao simulador, simula, calcula, quem está lá monta, mede, discute, para ter um pouco mais dessa interação, minimizar essa distância de quem não pode com quem pode, né? Então, fazer uma troca, tá? Obviamente, se não der, gente... Aquela questão de trabalho em grupo mesmo, né, professor? Isso, é bem aquela questão de trabalho em grupo. Isso, é se ajudar, né? Isso, Humberto, é uma coisa que eu vejo muito em vocês, assim, não é porque estou aqui falando para vocês, eu vejo de verdade, assim, em algo que eu sou filho da Unicinos, tá? Eu estudei na Unicinos, eu também fui professor do Rubem, eu também levei esporro do Rubem, aconteceu tudo igual, a mesma coisa, né? Como aluno, ou seja, fui um aluno normal, né? E eu via desde aquela época essa questão da gente conseguir trabalhar junto e a gente nunca um passava a perna no outro, um ajudava o outro, né? Isso se mantém. Só que a gente está num momento que é muito diferente, nunca vivemos isso, né? Quem viveu isso foi lá a minha avó, que dizia que eu tinha que tomar vacina porque quando ela era pequena teve que passar um ano em casa. E minha avó já morreu faz um tempo, assim, só que eu lembro dela quando ela falou isso para mim, né? Então, ou seja, ela estava falando da gripe espanhola, né? Minha avó era de 1909, então ela viveu a gripe espanhola, ela tinha 9 para 10 anos quando aconteceu. Então, nesse sentido, a gente está vivendo um momento especial, assim, e eu vejo, tá? E aí pode ser aquele negócio, né, do pai com filho, apesar de a maioria de vocês não possa ser pai, mas não poderia ser pai pela idade, mas, assim, eu tenho um sentimento, assim, com vocês, por quê? Porque quando eu olho para os outros cursos, a dificuldade que eles estão tendo e como eles estão se posicionando frente a esse problema que a gente está passando, eu vejo que não é a mesma coisa. Eu vejo que os caras estão se quebrando de um jeito, assim, por não saber trabalhar como a gente está trabalhando, né? O cara trabalhando junto, né? Buscando, tentando melhorar. Então, vamos aproveitar isso, né? De novo, vamos fazer bem feito e sabem que a gente está aqui, né? A minha intenção, né, que eu pedi para o Humberto ter essa conversa é justamente para a gente poder conversar sobre o que a gente pode fazer para melhorar, né? Ainda mais com essa possibilidade de laboratório. Pode falar, Humberto. Até aproveitando, então, essa questão do que a gente pode fazer, eu recolhi algumas perguntas. Na verdade, foi só 2 perguntas que rolou no grupo mesmo, né?
a respeito de... Aí o pessoal que está aí pode perguntar também, tá? Mas uma delas era com relação a provas, né? Ali a gente conversado, tu tinha conversado comigo antes que ninguém iria ser obrigado a se deslocar para a Unicinos, né? Tudo ia ser possível se fazer na forma remota, mas a gente tem também uma divisão que é as disciplinas que a gente faz, que são as da eletrônica, que está sobre mais tutela, vamos assim dizer, dos professores, dos coordenadores do nosso curso mesmo, mas a gente tem também disciplinas, sei lá, cálculo, por exemplo. Cálculo não está totalmente direcionado ao nosso curso. Então, professores talvez vão fazer provas de cálculo, essas provas vão ser presenciais, não vão ser, e isso está amarrado ou não está amarrado? É a mesma regra para todo mundo, no caso. Sim. A mesma regra de não ser exigida a presencialidade, ela é fato, tá? Então, assim, se o professor... O que a gente tá... Assim, cara, eu tenho que responder por partes para ficar lógica a explicação. Vamos pensar assim, lá no início, tá? Cálculo, física, os professores têm, e é muito difícil não fazer uma prova. Tá? Às vezes, eventualmente, tem trabalho e tudo mais, mas alguns conseguem não fazer prova, outros têm que fazer prova, né? Enfim, vai ser online, tá? Não, isso, inclusive, hoje a gente teve uma reunião falando sobre isso e, olha, não tem condições a gente pegar e falar, não, vai ser prova, alguns fazem presencial, outros fazem em casa. Não, não vai ser assim, vai ser 100% online. As provas vão ser online. Não tem como a gente exigir de outra forma, tá? Claro que pode haver, assim, uma falta de entendimento do professor A ou B, a gente, no começo, você já identifique antes de acontecer a prova, para a gente poder conversar com o professor, para que não, né, cause o problema. Então, antes do problema explodir, a gente resolve, tá? Mas, assim, não se preocupem que isso não vai ser exigido. De nossa parte, daquilo que, como tu falou, tá? Sobre a nossa tutela, por assim dizer, né? O que a gente vai pedir para os professores? Para que a gente minimize as provas e maximize trabalhos, tá? Então, eventualmente, algum professor que queira fazer uma prova, não podemos dizer que não, tá? Vai ser online também. Mas a gente prefere que seja trabalho, tá? Por quê? Porque a gente está notando, tá? E isso pode ser camuflado de alguma forma, mas a gente pelo menos está notando, né? De novo, pensando no RMS, assim, que o aprendizado está sendo melhor. A gente está trabalhando sobre um problema de verdade e resolvendo esse problema. Então, vocês estão crescendo o conhecimento de vocês em cima de algo palpável, né? Que é diferente de vai lá, calcule isso, tá certo, tá errado, não sei para que serve, beleza, tá? Então, a gente está resolvendo um problema. Então, a gente está pedindo, né, para os professores, a gente não teve a reunião, ainda vai ter a reunião com eles, mas eles já estão sabendo por conta das semanas anteriores, que a gente vai pedir, então, que sejam trabalhos, tá? Uma das coisas também que a gente identificou, tá? E a gente precisa que vocês nos dêem retorno, quando eu digo nos dê retorno, é de retorno para os professores e também para a coordenação, quando for o caso, carga de trabalho, né? Muitas vezes a gente erra a mão na carga de trabalho, ou seja, muito trabalho, muitas atividades com trabalho, fica inviável de resolver, tá? Então, converse com o professor, né? Antes de... Não deixa acontecer. Olha só, professor, tá demais, porque eu tenho isso, aí o outro colega também, a gente está assim, tá todo mundo fazendo mais ou menos as mesmas coisas e tá ruim. Como é que a gente pode resolver? Eu tenho certeza, né, falando dos professores da nossa área, isso vai ser resolvido, tá? Então, a ideia é que vocês tenham mais trabalhos e menos provas, e quando não for evitável a prova vai ser online. Não vamos exigir de que vocês tenham que ir até o ensino para prova, tá? Que era uma das coisas que o pessoal pensava, né? Agora que vai ter os encontros presenciais vão ser prova. Não, não é isso. Porque não é assim, ó, gente, uma coisa que tem que ser bem clara, tá? Não existe uma relação de desconfiança, tá? Ah, os caras vão colar. Não é isso. É como que a gente pode fazer para vocês aprenderem mais. Então, vamos usar a presencialidade para quem pode, para fazer com que aprenda mais. E vamos usar aqueles que estão ali e que podem dar a mão para quem não está ali, fazer com que quem não está ali possa aprender o máximo possível. Tá? Então, a prova, esquece a questão de prova ter que ser presencial, tá? Fiquem tranquilos quanto a isso. Show. Uma outra pergunta, eu acho que, na verdade, tu já respondeu antes, mas ela está relacionada a quem faz, por exemplo, vestimento. Tem alguns colegas que estão fazendo mais vestimento agora, por conta do online, né? Porque não pode trabalho a tempo, não dá tempo de chegar no ensino, então pode fazer o vespertino. Mas, por exemplo, eu estou me matando no vespertino, porque é o meu horário de trabalho, eu vou, inclusive, assistir do trabalho às aulas,
mas eventualmente eu vou ter alguns encontros presenciais, ou algum laboratório. Se for um caso de laboratório, tem aquela questão que tu comentou que pode agendar para um outro horário para fazer, então esse estaria resolvido. Mas se tiver a obrigatoriedade de um encontro presencial no vespertino, seria o caso de combinar com o professor, é isso? Pode combinar Mas não, assim, ó, quando o professor marcar o encontro presencial, tem que ir. No caso, não tem que ir nunca, na verdade, né? Vai ter sempre o acesso remoto pela câmera, né? exatamente, é isso que eu ia dizer. Assim, a palavra obrigatoriedade presencial a gente tem que dissociar, tá? Não existe uma Tá. obrigatoriedade para o presencial, tá? Tô. Então, assim, quem está tendo essa possibilidade de fazer agora, como tu disse, né? Vou fazer, posso assistir do trabalho, pode continuar assistindo do trabalho. Ah, mas vai ter prática naquele dia, né? Bom, que prática que é? Aí é a negociação com o professor. Porque daqui a pouco é uma prática que é levantamento de dados. Não é uma prática que tu vai montar e mostrar para o professor. É um levantamento de dados, tá? Bom, se é uma prática que vai mostrar para o professor, bom, aí se tem alguém lá, tu faz remoto com alguém que está lá e beleza, apresenta para o professor. Mas se é um levantamento de dados, cara, pode marcar um outro horário que tu possa, né? Aí a gente vai criar um sistema de agendamento, isso até hoje foi levantado, né? A Unicinos vai fazer isso para criar um sistema de agendamento que vocês consigam saber o que está acontecendo, que é importante. Bom, vou fazer então isso no sábado de manhã, que é quando eu posso. Show? Vou fazer isso num dia de manhã, porque daí eu consigo trocar no trabalho, eu vou de manhã na Unicinos, que o transporte é mais fácil, e fico no trabalho até de noite. Enfim, aí é como vocês acharem a melhor forma, tá? Uma das coisas também que a gente vai fazer, a gente vai tentar fazer pela manhã nos laboratórios, a gente deixar tudo preparado para as práticas. Por quê? Aquelas coisas assim de, vai lá, me consegue um resistor de 22K, ou me consegue um transistor tal. Isso é transmissão de vírus, né? Então a gente vai ter que deixar as coisas separadas, o pessoal separa com luva, deixar separado, então as práticas vão ser mais empacotadas. Quando eu precisar de alguma coisa para separar, que vocês vão precisar projetar e separar, a gente também vai ter que ter um processinho um pouco mais burocratizado, né? No qual vocês passam uma lista, a gente separa e deixa separado. Tá? Isso vai ser algo mais que a gente vai ter que tomar um certo cuidado. Só um pouquinho que tem alguém que quer dar um pitaco. Oi, pessoal. Eu estou aqui para, né, deixar tudo bem alinhado. Lembrar de novo que se não puder ir em nenhum encontro presencial, não é obrigatório. Então, vai ter outros dias para fazer a prática. Não consigo ir? Não precisa. Isso é importante, né? Ninguém se sentir impelido a ter que. É uma coisa que a gente não quer, né? Não quer mesmo, assim, ó. E assim, ó, gente, não é só o vírus, tá? Porque assim, ó, pensa, o cara, vou dar um exemplo do cara que vende Osório. O cara que vende Osório e é de ônibus, não vai ter ônibus. Ele vai vir de carro. Aí começa a fazer isso muito frequentemente, vai começar a correr na freeway e daí causa um acidente. Eu não quero, e assim, isso é meio, bem egoísta mesmo, tá? Eu não quero ter na minha consciência de que porque o cara tinha que fazer uma prática para polarizar um transistor, ele teve um problema, né? Que pode ser um problema desde um acidente material até perder a vida. Então, não, tá? Então, assim, ó, não façam isso. Quem não se sentir seguro, não tiver as condições de ir, não vai ser prejudicado. A gente vai contar com os colegas e com os professores e com os laboratoristas, que vão ser muito importantes nesse momento para a gente fazer a melhor transferência de conhecimento do presencial para esse online, tá? Então, fiquem bem tranquilos com isso. Então, assim, esses pequenos protocolos, Humberto, a gente não está com eles 100% fechado, tá? A gente tem que terminar eles, porque para começar, por isso que tem aquelas 2 semanas. Nas 2 primeiras semanas a gente vai ter as aulas, tudo mais, a gente vai passar isso para vocês. Então, a gente tem ainda algum tempo para a gente deixar isso azeitado, tem várias coisinhas que a gente está pensando ainda. Então, a gente quer só deixar isso bem organizado, para poder passar para vocês de uma forma que fique mais tranquilo, tá? Uma outra coisa, tá? Que talvez não tenha ficado muito claro, tá? A Ana me lembrou aqui, é muito bom de falar. A universidade, tá? Passou pelo conselho universitário uma questão da gente ter aprovado um desconto para quem contratar crédito acima da sua média. Vamos lá. Eu fazia 2 atividades e agora eu vou fazer 3. Essa atividade que eu estou fazendo a mais da minha média, digamos, Dos 3 últimos semestres. pensando nos 3 últimos semestres, né? Então eu fazia duas, agora eu vou fazer 3. Essa uma a mais eu tenho 40% de desconto, tá? Isso vale, então, assim, quem tinha uma média menor, né?
vai poder fazer com uma cadeira a mais, tem que ter uma média maior, é a mesma coisa, é pelo que exceder, tá? O que passar da sua média, tá? Então isso não foi, eu não sei porquê, tá? E eu acho que não foi por mal mesmo, eu acho que foi simplesmente não deu tempo, porque quando foi aprovado isso foi já em dezembro, né? No Conselho Universitário, então agora que a gente está conseguindo passar para vocês. Então existe essa possibilidade, está no site, está um pouco, o nosso site a gente sabe que tem que melhorar, né? Mas está lá. Eles mandaram por e-mail, sim, professor. Eu pelo menos recebi e-mail hoje e recebi e-mail uns dias atrás também. Mas é aquele e-mail, né, Humberto, que o pessoal às vezes cai no spam, coisa assim. Eu sei que ele cai no spam, né? Não, e parece bem um e-mail de spam, assim. A mensagem era tipo assim, ó, você ganhou 40% de desconto. Daí o spam já come, né? Então, assim, existe essa possibilidade. Eu falo isso não para que vocês busquem mais, mas às vezes, até nessa questão que tu falaste, né, do deslocamento, o cara mora longe, né, tá aproveitando esse momento justamente para poder, poxa, não estou me deslocando, eu ganho 3 horas por dia de deslocamento, eu posso estudar mais, né? Então, vocês podem continuar usando a mesma lógica, tá? Isso que eu quero dizer. E eventualmente ir ao ensino, né, fazer as práticas, para quem pode, é o bônus, né? E esses que podem, que vão ter esse bônus, digamos assim, nos ajudem então a fazer a transferência do conhecimento para quem não pode, né? Porque a gente sabe que eu tenho muito claro assim que a gente, né, se a gente pegar o nosso curso lá e fazer um mapa do estado, a gente pinta quase todo o estado, né? Isso do cara que vem todos os dias para a universidade, tá? Fora aqueles que vêm, passam a semana e depois voltam para sua casa. Então, e é isso que fez com que faz ainda com que a universidade seja um grande ponto de disseminação do vírus. Então, por isso que a gente tem que ter todo esse cuidado, né? Fazer isso que a gente vai fazer exige muito cuidado, tá? Então, informações sobre como é que a gente vai usar o EPI e tudo mais também vai vir para vocês. Vocês vão, por favor, fiquem bastante atentos aos e-mails que vocês têm registrado na Unicinos, tá? Então, se registrou lá um Hotmail, esse é o pior de todos, tá? Porque sempre cai no spam. Então, olhem o spam, tá? O Gmail já não cai tanto no spam assim. Então, olhem os spams. Usem a conta da Unicinos de vocês lá, o @edu, tá? Tem bastante vantagens ali para vocês, tá? Que depois a gente pode falar no momento oportuno. Mas tem bastante vantagens que vocês têm. Não é só o Office 365, não é só o Windows, tá? A gente está falando de ter a Microsoft Azure, né? Toda a parte de inteligência artificial deles, a AWS da Amazon. Então, tem várias coisas que nós temos de vantagem, tá? E a gente está buscando outras vantagens para vocês usando o @edu, tá? Então, isso aí da AWS, da Amazon, eu quero ver se a gente explora agora no KSR mesmo, fazer alguma coisa para dar uma brincada com aquelas AWS lá, pelo menos para o pessoal ter um gostinho do que dá para fazer, porque tem muita coisa que dá para fazer. Essa notícia eu achei interessantíssima, assim. Com a AWS e a Azure, tá, cara? Também, tá? Até depois eu posso te passar o contato de uma menina, Renata Graff, que ela fez o TCC dela usando a Azure, tá? Foi muito legal, ela pode, de repente, mostrar isso para vocês também, como fazer, tá? Bem interessante fazer. Aí é top, senhor. Aí é top. Tá? Porque são coisas assim que... E assim, ó, não é fazer propaganda, né? Mas é falar coisa que é o diferencial nosso. Poucas universidades usam como a gente. Tem esse acesso. Até tem, mas não é o acesso que nós temos. A gente tem um acesso muito grande. Vocês podem fazer, tanto na Azure como na AWS, fazer certificados que custam $200 de graça. Então, vocês conseguem se certificar na plataforma, né, e ganhando lá as faixas, né, de maneira gratuita por terem o @edu. Tá? Então, a gente está tentando, né, e vamos conseguir ao longo desse ano outras vantagens para vocês nesse mesmo sentido. Tá? Então, a gente está uma negociação bem forte ali para a Politécnica para vocês terem isso. Tá? Porque a gente entendeu, né, que o momento agora é o momento da nuvem, do online, essas coisas que a gente precisa usar. Tá? Então, a gente vai fornecer para vocês mais vantagens, mas usem a que vocês têm agora já. Diga, cara. Não, eu quero aproveitar, então, das perguntas que eu tinha, a maioria tu respondeu já enquanto tu estava naquela primeira pergunta que eu fiz lá, tu já respondeu boa parte delas. Com relação ao que a gente conversou hoje de manhã, que a gente estava conversando no grupo, que era sobre a disciplina de eletrônica, tu chegou a pegar algum retorno? Deu alguma notícia? Chegou a ver alguma coisa ou não? Sim.
o que acontece, tá, Humberto? É bom para falar para todo mundo aqui que não é ser turrão, tá? É que a gente tem um planejamento e vocês, o pessoal da eletrônica deve estar sentindo um pouco melhor isso, né? Nos últimos semestres a gente colocou atividades que nunca estavam saindo, né? A gente conseguiu fazer e a gente vai continuar pelo menos 2 por semestre, tá? Então, semestre que vem tem mais 2 e assim vai, até que o curso ele encha, né? Tipo, isso vai acontecer em breve. A mesma coisa acontece ali para a engenharia de controle e automação. Só que como é que a gente faz isso? A gente tem uma coisa que a gente chama de anualização das atividades, tá? Então, tem atividades, ou seja, cadeiras, que a gente oferece sempre uma vez por ano. E para casar a oferta, até hoje eu tive uma conversa com o Peterson, né? Na verdade, tenho que conversar com ele ainda, que tem 2 cadeiras para ele, né, que caem no mesmo horário e elas são, segundo ele, no mesmo semestre. Daí eu fui olhar, não são. E aí, então, como é que isso acontece? Eu não posso ofertar no mesmo horário, tem questão de professor e tudo mais. Então, essa questão de anualização, se a gente ofertar aquela atividade de eletrônica, a gente quebra uma anualização e bagunça, reseta toda a nossa programação. Quando digo nossa programação, não é só da coordenação, tá? É da Unicinos, é de vocês, enfim. Então, aqueles alunos que estão naquele grupo, que forem formandos, a gente prefere, tá? Isso conversei com você, com o João, a gente prefere fazer a tutoria, e provavelmente ali vai ser um só, se for o caso, tá? E que os outros façam a disciplina corrente, porque isso vai impactar, vamos lá, a gente teria ali 20 pessoas, a gente vai impactar em um, ele vai poder fazer a tutoria, mas os outros 19 não vão impactar em 200 outros que vêm atrás, entende? Nas outras atividades. Tá? Então, é por isso, tá, que a gente fez isso. Eu sei que é um pouco, às vezes soa como assim, faz o que quer, né? Tira, coloca e muda. Tem um quebra-cabeça bem grande ali, a gente teve que fazer isso, tá? Sim, Porque que aconteceu também? pontualmente, às vezes o cara pode acabar, aparece mesmo, né? Isso é uma coisa que a gente sempre comenta, assim, no grupo, né? Puxa vida, todas as disciplinas são ofertadas na quinta, né? Mas depende muito da grade, né? Depende muito das disciplinas que você tem que fazer, né? Às vezes como a gente também quebra a grade, né? A gente faz disciplinas do 7º, do 5º, do 6º, né? Então acaba... Mas assim, mas não vamos dizer que isso, também não vou botar uma faca no peito de você dizer que tá errado fazer isso, porque eu também fiz isso, né? Sim. Só que tem o ônus e o bônus de fazer isso, né? Então, o ônus é esse, né, de acontecer isso, e só também, antes da Priscila falar, uma coisa que também quero deixar claro para vocês é que a gente está nesse momento, né, de muito, muito complexo, né? A Unicinos também teve que diminuir seus espaços, então aquela quantidade de oferta que eu posso fazer diminui também, tá? Porque a gente teve que reduzir espaço por conta da pandemia. Ou seja, vamos voltar, imagina a carga de processos, limpeza, insumos que a gente não tinha, agora a gente compra quilos de álcool gel, antes não era assim, né? Então, esse tipo de coisa, para a gente poder, então, cada curso ganha a sua cota. Então, se eu ofertar de um lado, eu vou ter que tirar de outro, né? E se eu pegar de um outro curso, por exemplo, depois a conta vem. Tá? Eu sei porque já aconteceu tempos atrás, a conta veio pesada para nós. Foi uma época, Humberto, até que, lembrar ali da eletrônica especificamente, a gente não teve nenhuma específica lançada porque a gente tinha comprado, digamos, espaços de outros cursos, né? E aí esses cursos vieram com demanda e a gente estava em déficit. Hoje a gente está tudo certinho, tá? Então a gente não quer perder isso, tá? A gente quer ficar sempre certinho ali e eu tenho certeza, tá? Que talvez agora seja ruim, vocês achem ruim, mas daqui a 1, 2 semestres, assim, o nosso plano de voo é daqui a 2 semestres a gente sempre vai ter o conflito porque quando se quebra grade, coisa assim, mas na média vai estar muito bom, tá? Porque a gente conseguiu finalmente chegar num equilíbrio ali da oferta. Pode falar, Priscila. Não sei se está falando, Priscila, mas está no mudo. Noite. Agora sim. Tudo bem? Tudo. Olha só, eu tenho 2 dúvidas. Eu e o Roberto, a gente está aqui, a gente é formando esse ano. O Roberto, na realidade, na civil, né? E eu na elétrica.
Eu não sei como é que tá, se a Unicinos já definiu alguma estratégia com relação à formatura desse próximo semestre. E também com relação às tutorias, Rodrigo, tem quantidade máxima por aluno, porque eu vou ter que cursar 2 disciplinas por tutoria. Não sei se isso tem limite por aluno, como é que funciona? Vou começar pela última, tá? Que é mais fácil. O aluno não tem limite. O que o limita a tutoria, tá? Tu tem que ter uma condição X. Então, às vezes, assim, a coordenação foi lá e bloqueou o meu pedido de tutoria. Não. Às vezes é bloqueado antes de chegar na coordenação, tá? Quando chega na coordenação é que vocês preencheram todos os requisitos para pedir a tutoria, tá? Então, chegou na minha lista ali de liberar a tutoria, a gente libera. Limite de tutoria por aluno não tem por professor. Então, o professor ele pode dar, no máximo, pegar 5 alunos de uma tutoria. Porque mais do que isso é uma turma, né? Então, não seria injusto com o professor e com o aluno, tá? Então, ele tem isso. Então, se tivesse que pegar, assim, no limite, todas as atividades de um semestre, por tutoria, poderia. Tá? Não é o que a gente quer, mas poderia. Então, não tem esse problema. Sobre formaturas, tá? Qualquer coisa que eu fale para vocês aqui é só de conversa de corredor. Ou hoje de Teams, assim, né? Como é que ficou? Então, o que eu posso fazer, Priscila? Eu me comprometo com isso, tá? Eu vou atrás disso amanhã, tá? Daí eu repasso para o Humberto, ou falo com a Andrelice, que ela falou comigo também sobre essa questão um tempo atrás, e eu vejo, tá, como é que está. Eu não sei, sinceramente, como é que está, porque isso até é um setor separado da unidade de graduação que cuida, né, setor de eventos, então eu tenho que acessar eles, então eu prefiro falar com eles e te passar algo mais preciso, né, eu te mando por e-mail ali, mas eu informo via DA também para difundir para todo mundo, né, e falo para a Andrelice que tá na comissão de formatura, tá? Para poder ter uma informação decente para vocês, porque hoje o que eu disser é tudo... Ela é dessa comissão, do próximo final do ano, agora. Não, eu sou da metade do ano. Eu me formo na metade do ano. Tá. Então tá. Não, é que a Andrelice é desse semestre agora. Então, eu falando com ela, eu sei que vai comentar agora. Eu falei com ela hoje, ela até conversou, né, com o pessoal da comissão de formatura da Unicinos, e a opção dela, nesse momento, seria pegar o diploma, né, agora em fevereiro, se eu não me engano, que ela me comentou, e quando tiver solenidade, né, podendo convidar todos os familiares, ela iria fazer dessa forma. Tá. Então, eu vou ver direto com o pessoal lá do evento, tá? Para poder te dizer como é que está sendo. Eu sei que estão dando várias alternativas, tá? Isso eu acho que para vocês, tá? Vai dar uma certa complicação, porque vai ter um que vai querer uma coisa, vai querer outra, né? Mas, enfim, eu falo com eles e vejo isso, tá? Para poder passar para vocês como é que tá. Uma boa notícia, tá? A Ana conseguiu um negócio bem legal para você. Conseguiu fazer que vocês se formem juntos, tá? Os cursos todos juntos, tá? Então isso é uma baita notícia, né? A gente sempre estava fazendo quebrado, né? Automação junto com alimento, a eletrônica ficava junto com ambiental, mecânica, aí não, é todo mundo junto, tá? Eu falei para eles são tão amigos, eles eu quase chorei quando eu vi ela falando. Eles se conhecem desde muito técnico, eles se gostam tanto. Tá bom. Aí deu certo. Então, olha, você não sabe que desde 2011 eu brigo para isso, tá? Aí, vou falar com eles. Não vai dar certo. Jeitinho, né? Não vai dar certo. Eu fui lá e consegui. Quase chorei quando ela falando. Mas, então, essa é uma boa notícia. Porque daí, entre vocês, acho que fica mais fácil essa discussão. Porque quando tem cursos, é estranho, mas somos tribos, né? Outros cursos têm pensamentos diferentes. E aí acaba sendo mais fácil para vocês poder decidir. Mas então, Priscila, já está anotado aqui para eu perguntar. Eu termino a reunião aqui, mando um e-mail pro pessoal para marcar uma reunião para amanhã e poder dar um retorno. Tá? Tá. Obrigada. Obrigada, Ana. E obrigada também. Vai ser uma formatura só. Que bom. Não é com a civil, né? Não é com a civil. Eu acho que eu vi. Guilherme, pode falar. Oi, professor. Eu fui fazer a minha rematrícula hoje e eu acho que aconteceu aquilo que o senhor falou antes. Tem várias atividades que caem no mesmo dia.
Tá? Aí acabou que eu não consegui preencher não consegui pegar tantas cadeiras como eu queria. Aí eu queria ver alguma opção, tipo, eu tinha pensado em pedir aquela quebra de requisito da grade, ou eu fico com essas que eu consigo mesmo. Vamos fazer o seguinte, Guilherme, para a gente eu poder te dar um atendimento decente, a gente pode marcar amanhã, tu tem um horário para a gente conversar, que daí a gente vê a tua grade direitinho, né, como Uhum. é que tu tá indo no curso, ver o que a gente pode fazer, porque assim, às vezes uma quebra de requisito ela faz sentido para um e não faz para outro por conta de um histórico do que tu cursou, entende? Então é bom olhar bem a alfaiataria, assim, sabe? O que pro Guilherme faz sentido, né? Sim. Ali, eu tô vendo o Germano aqui. O Germano é um que ele tem o curso dele é meio assim, né? Faz assim, faz assado, porque ele faz mais de um curso, né? Então ali tem que cuidar como é que eu vou dar a dica para ele. Então eu queria fazer a mesma coisa contigo, mas eu tenho que ter atenção, né? Mas não tem problema, Entendi. Germano. É melhor que seja todo semestre que não seja. Pode ser, Guilherme? Sim, pode ser. Aí, e horário, pra mim, acho que amanhã à noite fica melhor. Não De sei. noite? É, Tranquilo. Por mim, tranquilo. Tu tem o meu e-mail, tu pode me chamar no Teams direto, tá? sim. Eu tenho o teu WhatsApp também. Pode ser também. Daí a gente vai, mas igual a gente faz conecta no time que a gente pode trocar a tela, Ah, tá? sim, sim. Aí fica Entendi. mais fácil, E tá? isso é outra coisa, professor, até aproveitando, algumas pessoas até conversam comigo pedindo o teu WhatsApp, porque às vezes eu compartilho o print que eu tenho o teu WhatsApp, o pessoal fala, eu consigo o WhatsApp, professor. Mas eu acho que é até mais rápido falar direto contigo pelo Teams, né? Eu, pelo menos, tenho falado algumas vezes contigo também pelo Teams, porque vocês estão sempre logados no Teams, né? Funciona É, mais fácil até que o WhatsApp, né? exato, porque assim, e não vai ser só hoje, tá? Isso está sendo direto, assim, e mesmo quando a gente voltar, o Teams se tornou a nossa ferramenta principal. Antes a gente usava o Skype, até porque a gente já tinha reunião online antes, tá? Dentro da universidade, por Skype. Mas agora é tudo no Teams, então eu estou o tempo todo no Teams. Então é muito mais. Às vezes eu demoro para responder o WhatsApp, porque eu estou no Teams respondendo, né? Ou seja, o Teams é o meu trabalho, eu tenho que responder. O WhatsApp às vezes não é trabalho, né? Então, às vezes pode ser que o cara ache, o Rodrigo não respondeu. Não, é porque eu estou dando prioridade, principalmente nessa época de matrícula agora, né? Eu vou terminar aqui, vou correndo lá para o sistema. Então, a gente tem que dar prioridade. Então, se vocês puderem fazer por ali, não é porque, eu não né, tenho medo de me expor. Não, não é isso. É porque fica mais fácil, né, falar por ali. Tá? Então, tendo o meu e-mail até não tem desculpa, tá? Porque tá no telefone, tá no tablet, tá no computador. Então, é a mesma coisa que o WhatsApp, só que ali eu tenho prioridade, eu tenho que dar prioridade. Tá? E o Fica mais. Teams ficou fácil uma coisa de procurar, que é porque tu bota o nome da pessoa direto, né? Às vezes tem que achar até um colega, tu precisa achar ele, tu bota ali no Teams e tu acha muito mais fácil. Já tenho contato, Exatamente. Essa é uma só tenho ferramenta um maravilhosa Teams. para isso. É bem bom para isso. Tá? E uma das coisas assim, que vocês também podem usar, né? Vocês podem criar um bloco de anotações, um note, dentro do Teams, tá? E vocês usarem ele de várias formas, né? Tá? E quando tem as turmas também, que são criadas no Teams, vocês também têm isso, tá? Então, usem isso a favor de vocês. É uma ferramenta bem poderosa. Ela não parece no primeiro momento, mas ela é bem poderosa. Tem bastante. Inclusive, vocês podem puxar link do GitHub, do Trello para dentro dele, né? Então, bastante coisa interessante ali que vocês podem usar, tá? Então, usem e abusem do recurso. Volto a dizer, vocês estão com muito recurso da Microsoft e da Amazon hoje que pouca gente tem. Então, usem bastante, tá? Tem coisa que eu também não sei, tá? Eu tô aprendendo e vou passando para vocês conforme vou sabendo. Bom, professor, das minhas perguntas aqui eu não tenho mais, não sei se alguém mais quer falar alguma coisa. A Priscila já falou a questão da formatura, que era uma coisa que eu ia comentar caso ela não falasse. O pessoal, acho que de repente até pode canalizar procurando ela, né? Se mais alguém estiver assistindo depois esse vídeo, mas procurar de repente a Priscila para ver se ela. A Priscila está em todos os grupos ali da eletrônica e da elétrica. Eu acho que era isso. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Perguntar? Eu vou até colocar isso que a gente falou aqui agora. A gente criou um grupo dos formandos agora 2021/1. E aí eu vou passar essa informação que o Rodrigo vai então entrar em contato com a parte da comissão de formatura, a parte de que organiza a formatura, né? E aí quando tiver um retorno, a gente pode passar lá para ele, porque é bastante gente. Eu acho que tem umas 20 pessoas já no grupo, assim.
Eu acho que essa vai ser uma das maiores turmas nossas. Vai ser uma das maiores. Eu passo para ti, Priscila, então, pode ser? Daí tu posta lá? Pode ser? Uhum. Então, te agradeço, então. Assim, ó, pode ser que eu não consiga exatamente para amanhã, tá? Mas até quinta, no máximo, tá na mão. Show. Não, beleza, combinado. Tá, João? Das minhas dúvidas também era isso. Eu acho que o Lucas está comentando alguma coisa. Deixa eu ver. Tem alguma definição das orientações de TCCs presencial? Eu não entendi a pergunta. Se a orientação vai ser presencial? Pois é. Sim, vocês vão fazer algum atendimento para TCC que possa ser presencial, que o aluno talvez possa... É isso, né, Lucas? Acho que é isso, né, Lucas? Que o aluno possa falar com o professor pessoalmente. Olha, em princípio, agora sim, isso é muito do professor, tá? Mas em princípio não é uma necessidade, tá? Eu, pelo menos, desde a época que tinha o presencial, eu fazia muita coisa pelo Skype na época, né? Para o cara não precisar se deslocar. Mas, assim, se existe uma necessidade de laboratório, né? Do professor estar lá junto, olhar alguma coisa no laboratório, né? Não tem problema. Tá? Mas De repente, para apresentar alguma coisa, né? De algum teste, de repente, né? Isso, Apesar que mesmo assim dá para fazer no Skype, né? Mas, enfim. Mas assim, às vezes tem um negócio que o cara precisa montar no laboratório de máquinas, alguma coisa assim, né? Vai ser sobre agendamento também, tá, Lucas? Então fica tranquilo que e qualquer coisa de dificuldade que tu tenha, alguma coisa que tu precise, cara, fala com o teu orientador, fala com a gente dá um jeito, tá? Isso aí não vai ser um empecilho para ti, tenho certeza. Bom, entrou mais alguém aqui na sala ainda agora. Se tiver alguma dúvida e queira falar, a hora é agora. Se não tiver também, de qualquer forma, pessoal, depois eu disponibilizo no YouTube essa chamada aqui, aí fica acessível para todo mundo ver também, boto no blog do DAI lá, acho que fica bem acessível, né, professor? Claro. E assim, ó, né, de novo ali, vocês têm meu e-mail, então consegue me acessar lá via Teams, né, como o Humberto falou ali, vai ser mais rápido do que o WhatsApp, então a gente troca uma ideia se precisar, eu indico com quem vocês falam, a gente dá um jeito. Sem atendimento vocês não vão ficar, tá? Fiquem tranquilos quanto a isso. Eu tenho uma dúvida um pouco específica. No semestre passado, algumas disciplinas que tinham encontro... Travou aqui? Estão ouvindo? Tô ouvindo. Tinha travado, agora volta. Tinha algumas disciplinas que tinham encontros síncronos toda semana, mas que o professor não exigia que todo mundo estivesse presente. A cadeira de ética que eu fiz foi assim, por exemplo. Eu queria saber se vai ter vai continuar assim mais ou menos, ou vai ser realmente de acordo com o professor ele escolher. Porque tem uma disciplina que eu quero pegar, só que ela começa num horário que eu ainda estou trabalhando. Então, se funcionasse da mesma maneira que o semestre passado, daria, por exemplo. Qual é a disciplina, Germano? É a cadeira de empreendedorismo, aquela conceito de inovação. Ela começa às 14h. Eu não sei se o professor vai saber responder essa, mas uma sugestão boa seria, de repente, perguntar para quem fez o semestre passado lá no grupo mesmo, né? Boa ideia. Ainda para ter uma ideia de como é que foi, né? Sim. Eu também não fiz essa ainda. É bem complexo de responder, sim. Pois então, foi bem específico, na verdade. Mas tranquilo. Agradeço a atenção de qualquer maneira. Beleza, então? Então, acho que estamos resolvidos. É isso, professor? Muito obrigado, pessoal, pela oportunidade e fico à disposição, tá? E óbvio, né? Não é só eu, né? O João, o Lúcio, a Ana, a gente está à disposição de vocês aí para a gente ser o intermediário para vocês terem acesso às respostas que vocês estão buscando. Tá? Se a gente não souber, a gente sabe quem sabe. Tá? Isso é importante. Leve isso para a vida de vocês, tá? Não precisa saber tudo, tem que saber quem sabe também. Beleza, professor. Muito obrigado aí pela tua atenção e valeu aí todo mundo que colaborou com as perguntas aí. Valeu. Gente, Falou. obrigado.
Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite.